Lembrando, a gente está interessado em descrever movimento. Então, a gente quer normalmente fazer o seguinte, a gente tem alguma coisa que a gente botou um nome, normalmente eixo X, mas lembrem, isso aqui é só o nome que a gente deu para a coisa, então tanto faz, a gente chama de X, Y, Z, alfa, beta ou gama, não importa o nome, o que importa é o movimento em si. Mas normalmente o que a gente faz é, a gente pega essa reta e diz, ela vai servir para descrever esse movimento retilíneo. E aí eu vou marcar minha posição localizando pontos nessa reta, né? Então normalmente a gente põe também uma origem, que vai ser a nossa referência, então digamos o nosso zero, e aí a gente vai ter outros valores ao longo dessa reta. Não esquecendo, né, a gente sempre também tem que colocar as dimensões, né? Então, isso aqui é posição, portanto, tem dimensão de comprimento ou espaço, né? Então, vai ser medido em alguma unidade de comprimento. No caso, a gente vai colocar o sistema internacional aqui só por praticidade, porque é o que a gente pretende usar a maioria das vezes, né? Então, vou colocar em metros aqui, digamos que sejam em metros. Mas, obviamente, se isso aqui fosse representar uma estrada, por exemplo, normalmente a gente teria isso aqui em quilômetros, né? A gente teria aquelas marcas de quilômetros ao longo da estrada. A ideia é a mesma. E aí aqui a gente tem, digamos, por exemplo, 5, 10, etc. Aqui, menos 5, e assim vai. E aí uma coisa que eu mais ou menos já mencionei, então, para vocês, né? Em outro momento, é que esse eixo aqui que a gente coloca, ele tem uma orientação, tá? Então, vejam, tem uma seta aqui, né, na ponta, justamente para indicar para onde o eixo cresce, ou seja, qual é a orientação positiva desse eixo X. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando que assim é a orientação positiva, enquanto que para o outro lado é a orientação negativa. O que significa quando a gente se move para a direita ao longo do eixo, a gente cresce os valores, aumentam os valores, enquanto que se a gente move para a esquerda, os valores diminuem. E aí, o que é posição e o que é deslocamento? Então, vamos começar pela posição, que é a coisa mais simples. Então, a posição é, por exemplo, dizer o seguinte: em tal instante do tempo, eu tinha uma posição, ou seja, eu tinha um valor nessa reta aqui, tal. Então, digamos que para t igual a zero eu estivesse em x igual a 5, então a minha posição em t igual a zero era x igual a 5. Então, veja, a posição é o local, é a localização atual ou anterior, né? Depende do que a gente está perguntando, desse móvel, desse objeto, dessa partícula. E aí, normalmente, a posição que a gente vai fazer é colocar ela como x, representa a posição para a gente, mas que é uma função do tempo, né? Então, vejam, isso aqui é x como função do tempo, não é x vezes t, isso é x como função do tempo. E o que que significa isso para nós? Que à medida que o tempo passa, ou seja, t varia, X pode mudar também, ou não. Depende da situação que a gente está analisando, mas em princípio pode mudar. E aí, normalmente, a gente vai ter alguma expressão que descreve como X muda conforme T muda. Então, por exemplo, eu posso ter um movimento em que essa coisa está andando para frente aqui, ou posso ter um movimento que essa coisa está andando para trás. E aí, nesse caso, ele está variando a posição, né? Essa partícula, esse móvel, está variando a posição. Se estiver andando para frente, está variando a posição de uma maneira positiva. Se estiver andando para trás, vai estar variando a posição de uma maneira negativa. E aí, justamente em variação de posição, entra a ideia de deslocamento, tá? Então, deslocamento é justamente isso, é variação de posição. E aí eu vou colocar agora de uma maneira um pouco mais formal, mais exata matematicamente, né, como que a gente usa essas duas coisas. Então, o que eu já tinha falado aqui, posição para a gente vai ser x, normalmente em função do tempo,
tá? Então, x é uma função do tempo, enquanto que o deslocamento vai ser a variação de x, tá? Então, primeira coisa, vejam aqui a definição de deslocamento, é esse delta x, e sempre que vocês encontrarem um delta aqui, ou praticamente qualquer outro lugar, o delta significa variação, significa mudança. Então, vamos ver o que é isso aqui. Delta x é a posição x em algum instante de tempo mais recente, né, um tempo mais novo, ou tempo futuro, menos a posição x em um tempo anterior, um tempo mais antigo. E aqui a gente usa essa notação simplificada na forma, em vez de ficar escrevendo x calculado quando o tempo é 2, a gente usa simplesmente x2. X calculado quando o tempo é 1, a gente usa simplesmente x1, tá? Então, isso é uma maneira mais prática de fazer isso, é só notação, tá? Não tem nenhuma física aqui, é só notação mesmo. Mas é uma maneira prática. Então, sempre que vocês virem assim, x1, x2, x3, x4, isso significa que a gente está pegando a posição em algum instante diferente. E, obviamente, essas posições podem ser diferentes ou não, né? Depende do que está acontecendo no nosso movimento. Então, eu coloquei aqui 3 eixos. Então, vamos de novo dar nome para os nossos eixos. Aqui vou chamar todos eles de x. E só por simplicidade, de novo, vamos colocar todos eles em metros. E vou colocar uma origem aqui também, o zero, em todos esses eixos. E algumas marcas aqui de posição. Então, vou botar isso aqui assim, botar um negativo também aqui. Então, digamos que aqui seja menos 5, menos 5, menos 5, aqui 5, aqui 10, 10, 10, 5, etc. E aí vamos ver 3 exemplos diferentes, 3 casos diferentes, para a gente começar a calcular o deslocamento. Então, imagine o seguinte, primeira situação, tá? Então, a gente tinha aqui, em algum instante inicial, a posição de um objeto. Pode ser uma pessoa, por exemplo, um carro, uma partícula qualquer, não importa o que é. Mas imagine uma pessoa que estava em um ponto x1 igual a zero. Então, essa era a posição inicial dessa pessoa. E aí, entendo, posição inicial e posição final, ou posição 1, posição 2, isso depende do que eu estou escolhendo como a minha observação, né? Então, alguém pode dizer, mas de repente, antes de estar aqui em zero, essa pessoa, esse objeto estava em outro lugar antes. Não tem problema, porque eu estou começando a minha observação agora. Então, eu escolhi o meu instante inicial como sendo esse, onde essa pessoa, essa partícula, estava na posição x igual a zero. Então, essa é a posição 1, ou a posição inicial dessa pessoa. E aí, essa pessoa sai andando, ela faz um movimento retilíneo, digamos que ela vai de um ponto da casa dela para outro, por exemplo. Então, ela anda para frente e ela anda até chegar na posição x igual a 10. E aí ela para ali. E agora eu vou marcar essa aqui como sendo a minha posição 2, x igual a 10. E aí a pergunta é, bom, então qual foi o deslocamento dessa pessoa? E a resposta é muito simples, né? Então, ΔX, o deslocamento, é o quê? É a posição 2, ou seja, a posição mais nova, a posição mais recente, então 10, menos a posição anterior, a posição 1, então 0. E aí vocês podem ver esse deslocamento é 10, e 10 o quê? 10 metros, né? Porque isso aqui são variáveis de posição, né? Então, deslocamento, como é uma diferença entre posições, também é metros, tá? Então, 10 metros. Agora, vamos imaginar a situação 2, que é o seguinte. Eu vou colocar num ponto inicial diferente, só para vocês não ficarem achando que a gente sempre tem que começar do zero ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, vou começar de novo, a gente pode ter aqui uma pessoa,
que agora ela começa na posição inicial dela, não é mais x igual a zero, é x igual a 5, ou mais 5, na verdade, né? Porque isso aqui tem sinal sempre. E aí, o que essa pessoa faz agora? Ela sai andando, vem até aqui a posição 10, ela para ali e retorna para x igual a 5. E agora a posição 2 dela, que é onde eu estou avaliando ela está de novo no mesmo lugar, né? X igual a 5. E aí, qual foi o deslocamento dessa pessoa? Então, vejam, agora o nosso ΔX, o deslocamento, é o quê? Mais 5, né, que era o valor, é o valor final, né, menos o que ela estava no valor inicial. Então, menos 5. E aí, vejam, agora o deslocamento é nulo. Tá? Então, aqui uma primeira coisa que às vezes vocês têm alguma dificuldade é que, para o deslocamento, tá, a gente só está interessado nessas posições, que a gente considera, digamos, a posição final e a posição inicial. A gente não está interessado no que aconteceu no meio do caminho. Então, isso é uma diferença que tem entre deslocamento e distância. Depois a gente vai ver a distância percorrida, né, por um móvel. Quando a gente está falando de distância percorrida, tudo que acontece importa. Quando a gente está falando de deslocamento, só as posições 1 e 2, ou posição inicial e final, que nos interessam. Então, vejam que aqui, esse objeto se moveu, essa pessoa se moveu, foi para frente e para trás, mas como o ponto inicial e o ponto final eram o mesmo, x igual a 5, então o deslocamento dela foi nulo. Vejam que isso não significa que não existiu movimento, né? Agora anotem, se ela tivesse ficado parada o tempo todo aqui, o deslocamento também seria zero. Então vejam que a gente tem duas situações diferentes que o deslocamento pode ser nulo. Tá? Então é importante vocês lembrarem isso, o deslocamento só depende da posição inicial e final. Vamos ver mais um caso agora, que é, de novo, a gente começa aqui de x igual a 5. Agora essa pessoa ela sai andando, ela vem até algum lugar na casa dela, digamos, e ela resolve voltar. Só que ela não, em vez de parar no mesmo lugar, ela continua andando e ela vem até aqui x igual a menos 5. Então, quais são as posições inicial e final? Então, a posição 1 dela era x igual a mais 5. E a posição 2, que eu vou olhar agora, é essa aqui, menos 5. E aí, qual é o deslocamento agora dessa pessoa? O ΔX, né? Então, é o final, e notem que agora o final é menos 5. E aí, a gente tem que carregar esse sinal junto, tá? Não pode esquecer do sinal. Menos 5, menos, porque esse menos está aqui, né? É posição final menos a inicial, então é menos aqui. 5 também. E aí, vejam que agora o deslocamento vai dar menos 10 metros. E aí, notem o que está acontecendo aqui, né? Primeira coisa, então, que é importante vocês notarem, que na verdade eu nem coloquei aqui no primeiro exemplo, mas vou botar agora. Esse primeiro exemplo aqui, isso aqui era mais 10. O segundo deu 0 e o terceiro deu menos 10. Ou seja, o deslocamento é uma quantidade, é uma variável que tem sinal, tá? Então, o ΔX, né, o deslocamento pode ser maior que zero, ΔX pode ser nulo, e ΔX pode ser menor do que zero também. Tá? E por que que isso acontece? Porque o deslocamento, ou o sinal do deslocamento, no caso, na verdade, ele está nos informando alguma coisa sobre a orientação do movimento, né? Do que acontece entre esses pontos, do que acontece em relação a esses pontos inicial e final. Ou seja, se eu fosse representar o movimento nesses três casos aqui por setas, por exemplo, do tipo a pessoa saiu de um ponto, chegou até o outro ponto final, a primeira seta que eu desenharia, né, nesse primeiro exemplo, ela começa aqui em x igual a zero e ela vai até x igual a 10. Então, notem que isso é uma seta que tem tamanho 10, né, o tamanho dessa seta aqui é 10, e a orientação dela é positiva, por isso é sinal de mais, porque ela está orientada
da mesma forma que o eixo está orientado. Então, lembrem, o eixo é positivo para a direita, a seta é positiva para a direita também. Notem que não teria problema, por exemplo, seria a mesma coisa se a pessoa tivesse começado em -5 e terminado o movimento em 5. Também seria uma seta de tamanho 10, seria um deslocamento mais 10, também orientada positivamente. Então vejam que o que importa é a orientação da seta, não é nem onde ela começa, nem onde termina, né? Ela não precisa começar num valor positivo, nem mesmo terminar num valor positivo, ela só precisa estar com a orientação dela, o sentido dela positivo. Tá? Então vejam, esse é o primeiro caso. O segundo caso já, a pessoa começou e terminou no mesmo ponto, né? Então eu nem consigo desenhar uma seta aqui, isso é um ponto, tá? E um ponto tem tamanho nulo, portanto, zero. Para o terceiro caso, a pessoa começou aqui em x igual a 5, só que ela foi e voltou, e quando ela foi e volta, ela vai e volta aqui para 10, de 10 para 5, essas duas coisas, ir e voltar, se cancelam, na verdade, né, em termos de deslocamento. Então, esse movimento aqui é exatamente como se ela tivesse começado em x igual a 5 e terminado em x igual a menos 5, ou seja, indo diretamente de 5 para menos 5. E aí, notem que essa seta agora que eu desenhei aqui no terceiro caso, ela é uma seta que tem tamanho 10 também, só que sentido oposto, sentido negativo. Por isso, vejam aqui o menos 10 que aparece nesse terceiro item. Notem que o primeiro e o terceiro item, o módulo é o mesmo, né? Ou seja, o módulo do deslocamento é igual, é 10. A diferença é o sinal. Um é positivo, porque o deslocamento aconteceu na orientação positiva do eixo, e outro é negativo, aconteceu na orientação negativa do eixo. Aí vocês poderiam se perguntar, tá, mas e se eu tivesse orientado esses eixos aqui ao contrário? Primeira coisa, eu posso fazer isso? A resposta é sim, a gente pode fazer como a gente quiser, a gente tem essa liberdade. Se eu quiser botar aqui o eixo cresce positivamente para a esquerda aqui, ou seja, inverter ele, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Mas notem o que aconteceria, né, se eu fizesse isso. O que ia acontecer é que simplesmente os módulos aqui desses deslocamentos iam permanecer iguais. Então, o primeiro ainda ia ser 10, o segundo ia ser 0, o terceiro ia ser 10 também. A diferença é que o primeiro caso, que antes era positivo, agora ficaria negativo. E o último caso, que era negativo, agora ficaria positivo. Então, notem o que esses sinais que aparecem aqui, o que eles nos dizem, o que eles nos informam, é alguma relação que existe de orientação espacial. E isso depende, né, o que vai ser positivo ou negativo depende das nossas escolhas, tá? Então, vejam, um sinal de menos ou mais por si só não tem nenhuma grande informação nele. O que existe de informação é quando a gente compara isso com aquilo que a gente disse que era positivo. Tá? Então, se a gente disse que positivo era para a direita, e o meu sinal que eu tenho agora é positivo também, significa que a orientação é para a direita também. Se eu disse que positivo é para a esquerda, e eu tenho um sinal de negativo, isso significa que a minha orientação está para a direita, né? Porque eu disse que positivo era para a esquerda, deu negativo, então eu estou para a direita. Tá? Então vejam, aqui a gente tem 3 exemplos diferentes, em que a gente tem movimentos diferentes, pode ter o mesmo módulo, pode ter sinais diferentes, pode ser nulo, então tudo isso aqui é possível em termos de deslocamento. Vamos falar da distância, então, ou distância percorrida, né? Normalmente, quando eu estiver dizendo distância, entendam que é a distância percorrida de um móvel, né? É diferente de medir a distância entre 2 pontos, por exemplo, a gente está falando da distância que foi percorrida por algum objeto. E aí, quando a gente fala da distância percorrida, significa o quê? Que todas as variações de posição, elas são tomadas como positivas agora. Ou seja, todo o histórico do que acontece, de como esse objeto se move, importa para a gente. Então, vamos olhar. Basicamente, as mesmas situações aqui, só para a gente comparar o que acontece. Então, de novo, eu tenho tudo aqui, é meu eixo X, todos estão em metros, por simplicidade.
Eu vou pegar as mesmas situações de antes, tá? Então, aqui está a origem, aqui a gente tem posição 5, aqui eu tenho posição 10, e aqui é menos 5. E aí, vamos olhar exatamente os mesmos movimentos que a gente tinha antes. Então, lembrem, no primeiro caso, a gente saía de 0 e vinha até 10. E a gente calculou o deslocamento aqui como sendo mais 10 metros. Se vocês repararem, nesse caso aqui, a distância percorrida foi justamente esses 10 metros também. Então, vejam que a distância aqui é 10 metros também. Então, vejam, esse é um caso, o primeiro caso, em que deslocamento e distância concordam, são iguais. Vamos olhar o segundo caso. O segundo caso, se vocês lembrarem, a gente começou aqui em 5, que aí a pessoa se moveu, veio até 10 e voltou para 5. Nesse caso aqui, o deslocamento tinha dado 0. Agora, a distância percorrida, lembrem, a gente considera todas as variações de posição como sendo positivas. Portanto, a gente tem que somar 5 metros aqui, porque ela anda primeiro 5 metros para a direita e depois anda 5 metros para a esquerda. Portanto, a distância percorrida agora são também 10 metros. Então, vejam que esse já é um caso em que a distância percorrida é diferente do deslocamento. Via de regra, tá? De uma maneira geral, a distância percorrida vai concordar com o deslocamento, ou seja, vai ser a mesma coisa quando não existir nenhuma mudança de orientação do movimento. Tá? Então vejam que esse é o primeiro caso, né? No primeiro caso, o movimento sempre aconteceu para a direita, aqui, sempre para frente, ou no sentido positivo do eixo X. Quanto que no segundo caso, o movimento começa acontecendo para a direita, ou no sentido positivo do eixo X, e depois ele muda e vai ao contrário. Tá? Então, quando houver alguma mudança aqui de orientação do movimento, normalmente distância e deslocamento vão ser coisas diferentes. E o último, né, o que a gente tinha era, começava aqui em 5, vinha até 10, voltava para 5, passava por 0, chegava em menos 5, quando finalmente parava e ficava ali. E aí, esse deslocamento aqui tinha dado menos 10. Então, vamos ver quanto que foi a distância percorrida agora. Então, a distância foi 5 mais 5, portanto 10, depois mais 5, e depois mais 5 metros. Então, a distância aqui agora foram 20 metros. Então, vejam como distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes, tá? Em particular, uma coisa que vocês têm que notar é que a distância percorrida, ela nunca pode ser negativa, tá? Ela é sempre positiva ou, no máximo, nula. E aí, para ser nula, na verdade, o que tem que acontecer é não pode ter nenhum tipo de movimento, tá? Ou seja, essa coisa tem que tem que ter ficado parada o tempo todo na mesma posição. Ela não pode ter se movido nem para um lado nem para o outro. Porque qualquer pequeno movimento vai sempre somar na distância percorrida e, portanto, vai sempre dar alguma coisa maior que 0. Só vai ser nulo se a coisa realmente ficou em repouso, parada o tempo todo. E aí vocês podem se perguntar, bom, mas por que a gente usa, então, deslocamento e distância percorrida? Por que não usar um dos dois só? Porque são informações diferentes, tá? Essas duas coisas nos dão informações diferentes. Então, por exemplo, se alguém disser para vocês, um objeto começou na posição X igual a tanto, e o deslocamento foi de tanto, foi de 10, ou foi mais 10, ou menos 5, ou seja lá o que for. A partir dessa informação, vocês agora sabem, vocês conseguem calcular onde esse objeto está agora, porque o deslocamento está associado justamente à posição inicial e final. E se vocês têm a posição inicial e têm o deslocamento, vocês sabem encontrar a posição final. Por outro lado, se a pessoa disser para vocês, a distância percorrida foi tanto a partir desse ponto inicial, vocês não sabem onde esse objeto está agora. Vocês sabem o quanto ele andou, mas não sabem onde ele está agora. E da mesma forma, no primeiro caso, né, se a pessoa dissesse o deslocamento foi tanto e perguntasse para vocês o quanto esse objeto andou, vocês não sabem responder isso.
A não ser que a pessoa dissesse, o objeto foi de um ponto a outro diretamente, ele não voltou atrás em nenhum momento. E aí, nesse caso, vocês saberiam que distância percorrida e deslocamento seriam iguais. Tá? Mas fora isso, essas coisas nos dão informações diferentes, e por isso a gente usa as duas, tá? Porque elas são coisas diferentes e que nos dizem coisas diferentes, nos dão informações que são complementares, muitas vezes. Vamos ver, uma coisa que vocês muitas vezes até têm dificuldade, tá? Mas é uma coisa importante que vocês, que não só para essa disciplina, tá? Porque a gente vai ver alguns gráficos aqui, mas não vai ser, não é o centro não é o foco da nossa atenção, né? A gente usar gráficos como ferramentas auxiliares, mas gráficos são coisas muito importantes e que vocês vão ver ao longo de toda a vida de vocês, profissional e pessoal, muito provavelmente também, porque gráficos são usados o tempo todo. Então, às vezes, vocês podem estar olhando uma reportagem, lendo alguma coisa, e vai ter lá um gráfico explicando alguma coisa. E gráficos são uma maneira muito prática e muito útil de se compartilhar e também de se compactar a informação, tá? De se colocar a informação de uma maneira visual para que as pessoas possam, olhando esse gráfico, entender o que está acontecendo, em vez de ler uma descrição da coisa que poderia ser uma descrição de uma, duas páginas inteiras, em vez de um gráfico que ocupa uma pequena parte ali da página. E ao longo da vida de vocês, muito provavelmente vocês vão ter que não só entender e ver gráficos e aprender a compreender eles, mas também muitas vezes gerar gráficos, né? De repente gerar gráficos, usar uma planilha de Excel para mostrar alguma coisa, para mostrar um resultado, para mostrar um projeto que vocês fizeram. Vocês vão ter essa coisa ao longo da vida de vocês. Então é importante que vocês aprendam também a interpretar e criar gráficos aqui também. Tá? E os nossos gráficos, no geral, vão ser muito simples, tá? Não tem nada de muito complicado neles. Então, primeira coisa, tá? Então, vamos ver, esse é um gráfico que a gente vai fazer de posição por tempo. Então, o que que é isso? Lembrem, a gente tinha acabado de comentar, né, que a gente toma a posição como sendo uma função do tempo, ou seja, x muda com t, e t a gente não controla, né? E aí pensem o seguinte, o objetivo de vocês é representar o movimento que acontece com um objeto, uma partícula, sobre esse eixo X. E aí, se vocês olharem aqui, o gráfico, eu já coloquei os eixos, tá? Então, primeira coisa, X, vamos de novo botar em metros. Lembrem que sempre existem unidades aqui, né? Então, a gente sempre tem que dizer em que unidades a gente está trabalhando. E o tempo vai ser em segundos, só para a gente se manter no Sistema Internacional de Unidades. Uma coisa que vocês podem pensar é, bom, mas X antes estava na horizontal e agora está na vertical. Isso não importa, tá? Lembrem, não importa se eu desenho o eixo para cima ou para o lado, ele só representa alguma coisa, representa uma linha onde acontece o movimento. Não importa que eu desenhe para cima e não para o lado aqui. Eu fiz isso porque, na verdade, esse é o padrão quando a gente vai desenhar uma coisa que é posição por tempo. Normalmente se coloca a posição no eixo vertical, o tempo na horizontal. Isso não é uma regra escrita em pedra, então vocês podem fazer diferente ou encontrar em outros locais diferentes também. Só deixem bem explícito o que vocês estão fazendo para que as outras pessoas possam entender. Mas eu vou colocar aqui no nosso eixo X, então, algumas marcações, tá? Então, primeiro aqui é x igual a zero e t igual a zero, é a origem, né? Aqui eu vou botar x igual a 5, x igual a 10, e aqui embaixo eu vou botar x igual a menos 5. E aí vamos representar um daqueles movimentos que a gente viu no item anterior, na página anterior. Então, digamos que a gente queira representar aquele movimento em que o objeto começa aqui em x igual a 5, vai até 10, e volta e para lá em menos 5. Se vocês fossem fazer isso sobre uma única linha reta, lembrem, o movimento acontece sobre uma linha reta. A gente quer conseguir representar ele de uma maneira que as pessoas entendam. Então, se vocês fossem fazer sobre uma única linha reta, o que ia acontecer é o seguinte, vocês iam começar aqui em x igual a 5, iam
botar o móvel andando até 10, depois voltando até 5, depois indo até 0 e depois indo até menos 5 e parando lá. E aí, vejam, o que a gente desenhou aqui, basicamente, foi uma linha reta, em vermelho. E se vocês pegassem e apresentassem essa linha reta como um gráfico para uma pessoa, essa pessoa ia dizer, eu não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo aí. Ou seja, vocês iam ter que descrever verbalmente para essa pessoa, ou escrever em algum lugar, qual era o movimento, né? Vocês iam ter que dizer, quando t era igual a zero, x está, né, a posição era 5. Quando t depois foi tanto, a posição virou 10. E aí depois foi para zero e depois para menos 5. Ou seja, essa coisa aqui que a gente desenhou, ela não nos auxilia em nada. Por outro lado, se eu colocar aqui algumas marcações de tempo, então vamos colocar aqui algumas marcações de tempo. Não importa esse nosso intervalo de tempo aqui, se é 1 segundo, ou 10, ou 1000. Eu vou colocar aqui 2 segundos, tá? Intervalos de 2 segundos, só para a gente ter algum número aqui, mas tanto faz, não nos importa esses valores aqui. E agora vamos desenhar o gráfico em duas dimensões, usando o tempo também. E aí vamos ver o que acontece. Então, primeira coisa, vamos começar nesse ponto aqui, que era em t igual a 0, x igual a 5. E aí vamos dizer que essa coisa se deslocou até x igual a 10 e ela chegou lá em x igual a 10 quando o tempo era igual a 4. Então a gente tem esse ponto aqui. E aí, para representar o movimento dessa coisa, como ela não sai de um ponto, né, ela não desaparece em um ponto e aparece em outro, ela se desloca continuamente, então a gente traça uma linha unindo esses pontos aqui. E o formato dessa linha, se vai ser uma reta, se vai ser uma curva, isso vocês vão analisar depois na atividade semanal de vocês também, tá? A gente vai analisar com mais calma nas próximas semanas, mas aí vocês vão ver a relação que existe entre o tipo de linha que a gente desenha aqui, né? Se é uma reta ou se é uma outra coisa, alguma outra curva, com o tipo de movimento. Mas não vamos nos preocupar com isso, agora vamos desenhar qualquer linha aqui. Tá? O que é importante é que essa linha representa o quê? Que em t igual a 0, o objeto estava aqui em x igual a 5, ele vai se movendo e chega em x igual a 10 quando t igual a 4 segundos. E aí depois eu posso continuar. Digamos que ele depois voltou assim e chegou em x igual a 0 quando o tempo era 6 segundos, e aí depois ele vai e avança e chega em x igual a menos 5 quando o tempo é igual a 8. E aí, se vocês notarem, agora o que a gente tem é um gráfico em que alguma pessoa pode olhar esse gráfico e pode entender o que aconteceu com esse móvel, com esse objeto, entender o movimento dessa coisa, sem que vocês precisem ficar explicando para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa sabe que cada ponto ao longo desse gráfico aqui, na verdade, representa um valor de posição e tempo, tá? É um par de coordenadas. Só que em vez de ser um par XY, que normalmente vocês veem em matemática e cálculo, é um par XT, tá? Um par de tempo e posição. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que a gente tem aqui, representa x igual a 10 metros, né? E t igual a 4 segundos. Já esse outro ponto aqui, que a gente tem aqui, representa x igual a 0 e t igual a 6 segundos. E aqui embaixo, a gente tem x igual a menos 5 e t igual a 8 segundos. E, lógico, existem todos os pontos entre esses aqui, né? Então, eu poderia pegar um ponto aqui no meio. A gente consegue, através desse gráfico aqui, lembrem, cada ponto ao longo dessa curva aqui em azul representa um par de coordenadas, ou seja, um ponto no tempo e no espaço, né? Então, é uma posição x em algum instante de tempo t, tá? Então, coordenadas do tipo xt, tá? E aí eu, obviamente, poderia ter pego qualquer outro ponto aqui no meio, porque
né? São linhas contínuas aqui, então todos esses pontos existem aqui. Então, eu poderia ter pego, sei lá, aqui no meio seria um ponto que seria mais ou menos x igual a 2,5, esse ponto aqui, e t igual a 5, mais ou menos, tá? Mas vejam, isso acontece de forma contínua. E aí depois vocês vão ver que existe uma relação entre o tipo de linha que a gente traça aqui, ou seja, se é uma reta ou se é uma coisa que está aumentando, né, subindo, é uma parábola para cima, uma parábola para baixo, com a velocidade, né, com a rapidez com que alguma coisa se move. Tá? E aí isso vocês vão ver com mais detalhes depois. Mas notem, é uma forma de condensar a informação, né? Porque a partir do momento que a gente colocou esse gráfico aqui, de posição por tempo em duas dimensões, notem, o movimento acontece em uma dimensão, ele acontece todo sobre o eixo X. Mas a gente representa o tempo também como uma dimensão para que visualmente a gente consiga entender o que está acontecendo. Tá? Então, notem que agora, a partir desse gráfico assim, qualquer um deve conseguir entender o movimento que ocorreu. E aí, se vocês têm dificuldade em entender isso, é uma coisa que vocês precisam trabalhar, tá? Porque é um tipo de coisa que vai aparecer aqui algumas vezes, mas principalmente é um treinamento para o resto da vida de vocês, tá? Vocês têm que saber analisar e gerar, interpretar gráficos.